Olá, boa noite. Vamos agora aguardar daqui a pouco a nossa convidada ingressar na nossa live. Vão ingressando aos poucos vocês. Tema de interesse, muito interesse dos advogados, porque é a organização de escritórios. Como a gente está. Olá, Ana Carolina. Como nós estamos hoje, passando por vários momentos, mudanças tecnológicas, de aprendizado, de formas de atuação. Então, é muito importante ver como que nós faremos a gestão dos nossos escritórios. Olá! Boa noite! Vamos aguardar a nossa convidada ingressar. Daqui a pouco ela está chegando. Ela é uma mulher muito organizada, inteligente, brilhante. É muito bom ver uma pessoa assim conosco. Olá, Gislene. Olá, Gisela. Ah, já está entrando. Boa noite, já está aguardando. Só um pouquinho que a Gisela já está ingressando, gente. Não apareceu o convite? Acho Ah, que entrou. agora entrou. Boa noite, Ah, que bom, Gisela. Como que vai bom. você? Tô ótima. E você? Deixa eu aumentar o volume. Super feliz em me receber. Ah, Muito feliz. maior honra, né? Porque você só entrevista estrelas. Eu tô aqui de intrusa. Você é uma estrela. Só você não sabe. Chegar onde você chegou, você tem que brilhar bastante, senão você não conseguiria. É, já briguei um pouquinho mesmo. Briguei um pouquinho. Eu eu estou muito satisfeita de estar te recebendo, porque, em primeiro lugar, você é uma mulher. E eu tenho uma visão hoje que nós temos que valorizar muito o feminino. Boa noite, Taube! A nossa amiga. Nossa amiga. Eu entendo que nós já fizemos mudanças grandiosas em razão do feminismo, mas agora nós temos que aprofundar. Essas mudanças agora têm que ser mais de resultado para nós. Nós realmente desbravamos várias questões pessoais, sexuais, mas agora chegou uma hora de nós oferecermos o feminino para a sociedade. Com E certeza. oferecer o feminino é no poder pessoal dela. Tem essa disputa de mulheres querendo derrubar a outra, na união e com todos os valores que nós podemos contribuir para a sociedade. Então, ao te conhecer no grupo, que na verdade eu te conheci no grupo, né? No grupo que eu faço parte, do Labour, e aí, quando eu estava lá, eu chegou um folder de um evento que a grande maioria era homens. Eu, como sempre fui rebelde, né? E já me indispus. Falei, gente, mas o que é isso? Que tanto de homens não tem. A paridade não está acontecendo. E aí eu falei assim, nossa, acabei de entrar no grupo, já estou criando confusão. eu pensei, nossa, já estou criando confusão. Aí, quando eu fiz isso, né? Que eu acabei falando dessa forma, né? Mas aí eu fiquei quieta. Aí as mulheres vieram e se uniram. E É dentre isso elas, aí. e dentre elas estava você. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. Claro. Eu não conheço, aliás, eu conheço a minoria, acho que não conheço muita gente desses grupos. Um acaba convidando, a gente vai entrando, mas eu costumo ficar meio quietinha ali, até porque é muito grupo, enfim, a vida é meio corrida Sim. e não dá para participar de tudo. Não. Às vezes a gente lê algumas coisas ali que tem que ter um filtro, né? Eu acho que às vezes a gente lê, tem coisas que se olha e fala, meu Deus do céu, não, mas não vou comprar briga por causa disso. Mas Isso. tem outras coisas que a gente não pode deixar de falar. E isso que você colocou é algo que, coincidência ou não, depois dessa sua observação
e da manifestação de várias advogadas ali, não sei, pode ser um feeling, mas eu acho que surgiram muitos mais eventos com mulheres. Eu acho que as pessoas se ligaram, mesmo aqueles em que só tinham homens, já estavam começando a convidar as amiguinhas. Então, eu acho que teve uma utilidade aquela manifestação. Eu acho Aquela que foi minha bacana. insurgência rebelde. Eu acho que sim, eu acho que isso é importante, a gente está mais do que na hora, né? Acho que isso, não só na nossa vida profissional, mas eu acho que a gente tem que levar, os homens, as mulheres também têm que levar isso para casa, o empoderamento das filhas, das crianças, porque eu acho que no fim é o começo, né? É o começo. Eu acho que essa distinção entre menino e menina, entre azul e rosa, né? Isso tem que ser desmistificado e quebrado desde de pequeno, né? Não faz sentido as crianças já nascerem com ideias preconcebidas, ou com preconceitos, ou com formatações próprias, né? A gente está num momento agora de muitas transformações, ainda bem, né? Ainda bem, em relação a isso. Então, e aí, eu não sabia que você estava na direção do César. Eu simpatizei com você pela forma que você conduziu, a gentileza ao se posicionar, a enumerar a quantidade de advogadas que nós tínhamos, que são pessoas de renome. Foi muito bom isso, aquela hora. Aí eu fui te observando, né, as suas condutas. Aí eu vi uma mulher forte, uma mulher dedicada, disciplinada e muito pontual, né? E eu fiquei muito feliz de vê-la assim e no cargo de gestão. E eu observei uma coisa muito legal de você, né? Que é no Cinza, né? Que a nossa amiga está falando. Eu vou deixar para você falar de onde você direciona, né? Mas eu conheço, que eu já fui algumas vezes lá. Mas o que eu gostei é que você traz o feminino na sua gestão, na hora que você fala, se posiciona, você é clara, você é gentil. E aí, isso contribui bastante, né? Por isso eu lhe convidei, porque você me inspirou. Porque esse tom do feminino na gestão é muito importante. Porque o que aconteceu em alguns momentos do nosso movimento de inserção da mulher foi a mulher tornar-se masculina no profissional. E ela perder a essência dela. E isso não foi muito bom. Eu acho que agora, um novo movimento feminista francês, que lá atrás eu estudei sobre ele fala assim, viva as diferenças. Claro. Claro. Então, e ao vê-la, eu vi que você traz o seu feminino, você traz a sua organização, você é obstinada, você é clara, que é uma coisa da mulher, né? De ser dedicada, de ser mais profunda. E eu fiquei muito feliz por isso que eu lhe convidei. Eu fiquei mega feliz. Achei que era uma responsabilidade muito grande, porque eu vi os nomes que já passaram por aqui. Mas, enfim, é o maior prazer, enfim, dividir ideias. Eu acho que a gente comunga mesmo assim, de ideias muito, muito parecidas, né? A gente pensa muito parecido em muita coisa, pelo pouco que já conversamos, né? Sim. Eu acho, a questão, assim, eu sou presidente do Cinza hoje, né? O César é uma entidade co-irmã e eu coordeno um comitê trabalhista no César junto com o Antônio Carlos Aguiar, meu companheiro de César, né? E o Cinza eu pensava que você era do César, você viu que eu falei errado, eu não sabia que era do César. Não, mas eu coordeno um comitê lá no César, tá tudo certo. Divido com o Cacá. Por isso que a nossa amiga não me ajudou. Isso, a Talbi falou. Falou. O Cinza é o sindicato patronal, né, da Sociedade de Advogados, e o César é um centro de estudos. Isso. É lá que eu conheço. O Cinza eu não conheço muito. Somos entidades co-irmãs. O Cinza, na verdade, essa história é bacana do Cinza, porque o Cinza, a origem dele é o César, né? O César, ele é muito antigo, tem 30 anos, e ele foi originariamente formado. Eu acho que ninguém, quando formou o César, imaginou que ele fosse ter a proporção que tem hoje, o alcance, né, nacional que tem hoje. Mas, enfim, foi um grupo de advogados concorrentes e amigos
Ah, de escritórios de advocacia que decidiram formar uma associação, em tese, para discutir assuntos jurídicos. E aí, enquanto isso caminhou, eles sentiram a necessidade de ter um braço sindical, porque eram escritórios pioneiros na questão de contratação de advogados como empregados, nesse formato específico, com plano de carreira, que já naquela época já tinha, né? E os advogados naquela época, eles estavam enquadrados no sindicato, o patronal dos advogados era o sindicato dos contabilistas, né? Tem coisas em comum, mas a nossa profissão é muito peculiar, né? não, e é uma função que tem uma lei específica, né? Tinha que ter um sindicato especial, né? Específico. Exatamente. Né? Do ponto de vista do sindical, não estava correto, né? Exatamente. Aí eles fundaram o Cinza, então fizeram um desmembramento e nasceu o Cinza há 32 anos atrás. E eu sou a primeira mulher presidente do sindicato, de fato. Olha o meu filho, né? Na época que eu te olhei, eu nem sabia, né? Sou a primeira. A Taube entrou esse ano, na verdade, no ano passado, no início da minha gestão. Eu tentei convidar algumas mulheres para participar, tentei e convidei, e elas efetivamente estão participando, trazendo mais mulheres para o Cinza, porque até então eu e a Regina Bisson éramos as duas únicas mulheres durante muitos anos no sindicato, né? Enfim, acaba sendo a mesma equipe porque dá trabalho, um trabalho de entrega. Tem muita responsabilidade, né? E é altruísmo mesmo. A gente não ganha nada, pelo contrário, a gente dedica horas e horas para tentar, enfim, oferecer o que a gente tem de melhor e o que a entidade pode oferecer, né, também para as pessoas, para os profissionais. Então, e a gente, enfim, acabou tendo essa convivência com a diretoria, e hoje somos todos uma família, né? Você trabalhou com o professor Amaury foi o primeiro diretor jurídico de Cinza, até quando ele faleceu. E esse cargo ele ficou. Quem que a gente vai convidar para integrar essa chapa e, enfim, ocupar essa cadeira, né? Tem que ser um ídolo, né? É lógico. E achamos um outro ídolo que foi o meu professor Pedro Paulo Teixeira Manos, que logo ele se aposentou. Ele se aposentou do TSE, a gente falou, vamos chamar, tá bagou aqui. Vamos chamar rápido. Ele aceitou na hora, foi muito legal. Ele é muito generoso, né? Então, eu achei muito bom você explicar, porque até eu já estava fazendo a confusão, né? Dos nomes, porque realmente eu conhecia o César, porque eu fui vários coquetéis, conheço, então o Cinza, eu sei de falar, mas não foi aí, eu fiz a mistura, mas foi ótimo. Mas o que eu gostaria agora é que você contasse a sua história. Eu queria saber como que você fez suas escolhas, o que você acha importante falar, até chegar agora nesse cargo que nunca ninguém ocupou como mulher, que para mim é uma honra ver uma mulher assim, do nível seu, nesse lugar, né, de posse do seu poder. Fico muito contente. Então, eu quero sua história agora. É uma longa história, porque eu já estou meio velhinha, né? Não tem importância. A gente tem 2 horas, né? Nós podemos entrar e sair, não tem importância. Aqui nós somos muito livres. Antes de tudo, eu esqueci de fazer uma homenagem hoje, porque hoje é o Dia dos Professores. Parabéns a todos os professores que estamos assistindo, todos os professores, que eu também sou professora. Eu gosto muito para mim, um dos melhores momentos que eu exerço na minha profissão é na sala de aula. E o professor Amaury falava que os momentos mais felizes que ele viveu foi na sala de aula. E que professor, né? Que professor. Parabéns para você, parabéns para os nossos amigos todos mesmo, os nossos grandes mestres, né? Bem lembrado, bem lembrado. É um dia muito feliz, né? Hoje foi um dia festivo para nós, né? Porque eu não sei se porque eu observei dessa vez, parece que todo mundo resolveu cumprimentar os professores. Acho que nós estamos precisando muito de professores nesse momento. Sim, e os professores nessa época de pandemia estão se desdobrando. Hoje saiu uma matéria no jornal de uma professora no interior do Ceará que pega uma motocicleta
e vai na casa dos alunos levar as tarefas e explicar para os alunos que não têm internet, que não estão conseguindo estudar porque não tem internet. Que lindinha, Ele explica, leva o dever para os outros professores corrigirem, enfim, essa é a rotina dela, né? Os professores são, de fato, os nossos verdadeiros heróis, né? Isso. E eles estão mostrando isso agora. E agora, quando você contar a sua história, você está sendo professora, porque você vai servir como exemplo de quem estiver fazendo escolhas. Então, só tem que contar as coisas boas, né? Não, conta o que você achar. Como você é uma pessoa de muito bom senso, que eu já percebi, você vai ter o seu filtro de contar o que você quiser. Você está livre. Eu acho que a gente, já que estamos na chuva, né? Então, vou contar do comecinho, então. Assim, acho que todas as minhas escolhas, elas são fruto de uma criação de muita liberdade. Os meus pais eram médicos, os dois. Meu pai nasceu no Rio, mas veio para São Paulo, para Marília, na verdade, terra de Teresa Narras. E quando jovem, já na época de vestibular, de escola, ele veio para São Paulo, ficou no internato, prestou medicina, passou aqui na faculdade de medicina da USP, né, na Pinheiros. E lá ele conheceu minha mãe, casaram-se. Na década de 50, foram para Santo Amaro, na década de 50. Tiveram 7 filhos, eu sou a sexta. Olha que lindo! Ai, que surpreendente! E a minha infância, portanto, foi em Santo Amaro, numa época em que Santo Amaro teve até um plebiscito, né, para Santo Amaro se separar da cidade de São Paulo, para ser um outro município. A gente morava numa chácara, então eu cresci num ambiente com muito bicho, muito animal. Em casa tinha pato, galinha, ganso. Ai, que legal! Teve jegue. Meu pai era uma pessoa muito interessante, muito aventureiro, né? Acho que me lembra um pó de mim, porque eu adoro bicho. Então, você ia amar, porque ele era bem, bem doido e tinha de tudo. Teve até pombo-correio lá em casa. Não! Era uma figura. E a gente tinha... Meu pai era muito sonhador, então, e muito aventureiro, como eu disse. Então, desde criança, na época de férias escolares, por exemplo, ele largava o hospital, largava a Santa Casa de Santo Amaro, ele foi um dos fundadores lá da Santa Casa de Santo Amaro, ele era uma pessoa muito altruísta, ele e minha mãe. E na época de férias escolares, colocava todo mundo, 7, de uma veraneio, toda equipada para viagem, e ia viajar. E a gente ia assim para Mato Grosso, não era viagenzinha. Fazia viagens malucas, né? E eu amava, sempre adorei isso, né? Então, assim, a minha vida toda tem episódios de viagens com ele. Tem um episódio que eu acho que talvez seja um dos mais marcantes da minha vida, assim, com eles, com os meus pais, com a minha família, que foi uma viagem que a gente fez para o Mato Grosso. E a gente estava numa cidade, eu devia ter uns 6 anos de idade, a gente estava numa cidade chamada Porto Murtinho, que é na fronteira do Paraguai. Hoje ainda é uma cidade com 10, 15 mil habitantes, eu acho que ainda é uma cidade pequena. E a gente estava num hotel muito simples, muito precário, aquelas loucuras do meu pai, que queria conhecer, e bateu uma pessoa lá no hotel procurando os meus pais. Tinha ouvido que tinham chegado 2 médicos na cidade, e uma tribo, uma aldeia indígena que estava sendo catequizada ainda na época, tinha uns índios que estavam doentes. E eles precisavam de médico, e não tinha médico. Meu pai falou, tá bom, vamos, amanhã de manhã a gente vai. E de manhã ele pegou os 7 filhos, todo mundo criança ainda, e minha mãe, e fomos. E a gente pegou 2 botezinhos desse, ribeirinho mesmo, de barco lá do rio, e fomos para a aldeia. Que lindo! E a gente chegou nessa aldeia, e eu lembro assim de ver índio pintado, índio de cocar, índio pelado. Então eu olhava todo mundo pelado, eu falava, gente, o que é isso, né? E fomos entrando. Quando a gente foi entrando, chegamos na aldeia, enfim, vieram os jesuítas que estavam na época trabalhando com os índios para levar meus pais, e as crianças, né, muito curiosas, todos eles cercaram a gente, ficaram, e eu fiquei amiga das crianças, fui brincar com as crianças lá. A primeira coisa que eu fiz foi tirar minha roupa e ficar pelada com as crianças brincando. Na hora de ir embora,
Não queria mais ir Separado, embora. tiramos uma foto, todo mundo. Os índios não deixaram meus pais me levar para embora, eles não queriam deixar. Ai, que bonitinho! Eu tinha um cabelo tigelinha, né? Lisinho, pretinho. Você era índia já, né? Houve intervenção, os jesuítas tiveram que intervir, tiveram que negociar para que eu Não é pudesse. verdade! Eles E queriam eu ficar com achando você. aquilo, eu ia ser hoje uma. Pois é. Eles queriam ficar com você de Eles verdade. queriam ficar comigo de verdade e foi complicado, porque ainda não era uma coisa ainda muito civilizada, né? A nossa civilização. Nossa, tiveram que negociar. Tiveram que negociar. E assim foi minha infância inteira. Então, eu cresci com muitos interesses, na verdade. Eu acho que muita aventura, né? Então, eu vi algumas pessoas com as quais você conversou que falaram, eu já sabia desde criança que eu queria ser advogada. Eu não. Eu acho que eu fui descobrir já na faculdade, talvez. Com 17 anos eu entrei na faculdade, é muito cedo, né? E a gente fazia esses... E eu tinha tantos interesses com 17 anos, muitos interesses, né? Foi muito difícil para mim a época de vestibular, porque eu não Imagina sabia uma mesmo. pessoa com esse senso de liberdade, de aventura, o direito seria estreito para você a princípio. Exatamente. Né? Acho que Te limitaria. muito perspicaz, né? Eu acho que é essa sensação, né? O mundo é muito grande para caber numa caixinha só. Eu também tive isso, porque eu gostava de literatura e gostava de dançar. Eu queria ser dançarina. Pois é, então. Eu, música, né? Eu sempre fui apaixonada por música, sempre cantei, né? Olha! Eu cantava na época de escola, cantei em festival, tinha grupo vocal, gravei CD, enfim, isso é uma Olha coisa isso! paralela, né? Tô adorando! Quer dizer Eu que tive nossos versos você vai cantar para nós? eu canto em grupo vocal, né? Um pouco mais, eram 6 mulheres, na verdade, era um grupo vocal. Na época de faculdade, quando eu prestei vestibular, eu prestei 2 faculdades. Eu prestei jornalismo na USP e prestei direito na PUC. Porque eu tinha uma irmã que estava estudando direito na PUC. Então, falei, bom, pode ser uma boa faculdade. E foi uma época que foi no início da década de 80, em que eu também mudei de escola. Eu fui estudar numa escola aqui em São Paulo, que era uma escola um pouco mais de esquerda, eram professores um pouco mais de esquerda, que estavam saindo de escolas humanistas, enfim. E coincidiu também com a época de greve geral, né, no ABC. Então, foi um momento que eu comecei a ler mais e me politizar um pouco mais. E o direito, nesse aspecto, sim, eu achei que teria a ver, alguma coisa a ver, principalmente com as greves, né? O senso de justiça, né? Seu senso de justiça. Que a gente tem, né? Que com 17, 18 anos é um ideário, uma coisa, né? É muito forte. Para mim era muito forte. Então, fui fiscalizar a urna em eleição. Foi uma época interessante. Falei, vou fazer direito. Aí eu prestei a faculdade de direito, eu prestei jornalismo. Eu não passei na segunda fase da USP, da ECA, né, do jornalismo, e eu passei direito na PUC. Nunca fui muito CDF, não. Então, eu falei, bom, passei, não fiz cursinho, não fiz nada, saí da escola, falei, vou ficar por aqui e ver o que acontece. Se ficar bom, eu continuo. Se não, faço outra faculdade, né? Não tive influência nenhuma dos meus pais, porque os 2 eram médicos, né? Então, pelo contrário, a minha formação tinha tudo para ir para biológicas, mas acabei indo para o direito. E na faculdade eu acho que eu me achei lá, né? Eu logo no segundo ano comecei a trabalhar, comecei a fazer estágio no Sindicato dos Comerciários. Foi muito bacana. Lá eu tive um chefe, Dr. Hiroshi Hirakawa, que eu não vejo há muitos anos, né? Que era um advogado sensacional, uma pessoa, um homem muito generoso, que literalmente me ensinou a base, né, do direito, do trabalho. Dr. Renato Rua, de Almeida, trabalhava no sindicato também, eu era estagiária nessa época. Adoro. Foi muito bacana, fiquei um tempo lá, saí nessa época dos comerciários, eu pedi umas férias, eu negociei umas férias com o doutor Hiroshi, porque eu estava na faculdade, surgiu uma oportunidade de eu ir conhecer o Projeto Jari. O Projeto Jari era um projeto
de um americano, do Ludwig, um cara meio maluco, que decidiu trazer uma fábrica de papel, celulose, por água, do Japão até o Brasil. Não. E ele fez isso. E ele fez isso, ele realizou. Ele fez isso no Pará, levou, enfim, era uma loucura. E era uma fábrica de papel, ou seja, eram aquelas coisas que a gente só vinha em revista e televisão, daquelas árvores gigantescas sendo derrubadas, né? E eu lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu entrei lá para conhecer, porque você só podia entrar lá, era uma coisa muito diferente, porque chamava-se Facel o projeto. Era uma cidade planejada, era uma cidade que o Jari, o projeto ficava numa beira do rio Jari, na outra beira do rio era uma cidade de palafitas, que deve existir até hoje, que eram os profissionais que ou saíam do projeto Jari, e toda uma comunidade que foi se tornando ali, que foi se formando, de garimpeiros, de prostituição, enfim, tudo sob palafita. Devia ter umas 15 mil pessoas na época. E meus pais deixaram e eu fui. A gente foi, só que eles não sabiam muito como eu ia chegar lá, né? Claro que a gente, enfim, faz loucura, mas acabei indo de barco. A gente pegou aqueles barcos, pegamos um barco que descia... Outra aventura. Outra aventura. Eu com 2 amigos de escola, e uma amiga e um amigo. E fomos, não vou contar toda a história, mas enfim, essa é uma história curtinha, que a gente acabou indo de barco, e o barco é o transporte, o meio de transporte do carro, então são redes, né? Não são cabines. Pegamos o barco, fomos para o Rio Madeira, até Rondônia, lá pegamos, fomos para o Amazonas, Rio Jari, que era um afluente, chegamos lá no projeto Jari. E foi uma loucura, porque foi uma experiência única, né? A gente conheceu o projeto, ninguém podia entrar lá, a não ser pessoas ligadas aos profissionais que lá trabalhavam. E de acordo com o seu nível hierárquico, você morava de um jeito. Casinhas menores para os operários, casonas maiores, todas iguais, pareciam kits para as pessoas mais, para os químicos e tudo mais. E a gente ficou na casa de uma engenheira química, que era mãe de uma amiga nossa, né, que estava morando lá. E foi, de fato, outra aventura, porque a gente deu a sorte de, nessa temporada, chegar também o neto do Ludwig lá, que era um americano, idade regulava com a nossa. Fizemos contato com ele, ficamos amigos dele, e tinha sempre um cara cuidando dele ali no projeto. E aí a gente conversando com ele, falou, puxa, o que a gente queria mesmo era conhecer essa comunidade do outro lado do rio. Imagina. E aí o cara comprou a ideia e conseguiu fazer com que a pessoa que tomava conta dele lá ficasse desesperada, mas enfim, levaram a gente para lá. Foi inacreditável a experiência. É um Brasil, conhecer esse Brasil com 18 anos de idade, que eu acho que ainda existe, é impressionante. Então, era uma cidade, de fato, em cima todinha de palafitas. Nossa. Uma Coca-Cola, na época, seria hoje, talvez, uns R$40, uma garrafa de Coca-Cola, moeda ouro. Não, a moeda era ouro. A moeda era ouro para muitas coisas, né? Porque era uma cidade de garimpo, né? Então, é uma loucura, Patrícia, é uma outra vida. Mas, enfim... Você conheceu com 18 anos? Com 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade. E aí voltamos, foi uma viagem de jovem, né? Então, a ideia na volta era, bom, agora a gente volta para Manaus, de barco, pega o mesmo barco de volta, e vamos conhecer, por que não, o litoral do Brasil. Vamos fazer o relevo. E fizemos todas as capitais, de Belém do Pará até chegar em São Paulo, de ônibus, 3 jovens de 18 anos. Que delícia! Minha mãe só soube disso quando nós chegamos no Rio de Janeiro, porque meu pai era carioca e eu tenho ainda família no Rio de Janeiro. E nós 3 chegamos, falei, não, vamos para casa da minha tia. Mas, óbvio, não avisamos, não tinha celular, não tinha nada. Naquela época era carta. Chegamos, batemos na porta da casa da minha tia abre, pois não, eu falei, tia, sou eu, né? Ela não reconheceu a gente, estava, enfim, não negra, 3 trapos, segundo ela. Aí ela ligou para minha mãe e contou, você não sabe quem está aqui, etc. e tal. Enfim, aí ficamos lá e minha mãe soube que eu estava chegando e tal. Enfim, foi
talvez por ser uma família também de 7 filhos, né? Eu sou a sexta, eu acho que já estava meio na conta ali. E eles sempre trabalharam muito, né? Médicos, e muito dedicados a pessoas mais pobres, enfim, atendiam a comunidade ali de Santo Amaro. Então, eles eram muito tranquilos, essa é a verdade. E meu pai era meio doidão mesmo, né? Então, nessa época eu estava na faculdade. Para mim foi um choque a faculdade de Direito, porque o básico, né? Na PUC tem aquela coisa do básico que você faz o primeiro ano junto com pessoas de outras faculdades. Isso. No segundo ano, já é só o pessoal do direito. E eu, no começo, não me enquadrava muito. Eu sei, eu também tive essa dificuldade. Eu me sentia um pouco desconfortável ali, né? Então, nesse aspecto, fazer o estágio no sindicato foi muito bacana, porque não só por uma questão, enfim, ideológica, né? Embora os comerciais não sejam longe do extremismo do ABC, mas, enfim, eu estava trabalhando no sindicato e aquilo... Já era mais revolucionário. Eu falava dos meus amigos, eu trabalho num sindicato, né? Então, era muito bacana, né? E acho que dali foi. Daí eu saí do sindicato, eu fui trabalhar, saí de lá para trabalhar num escritório que era de propriedade intelectual, era mais marcas e patentes, enfim, transferência de tecnologia. Meu pai morreu, eu tive que arrumar um emprego melhor. Aí eu fui trabalhar numa indústria, uma empresa, fui trabalhar no jurídico trabalhista dessa empresa, que chamava Que Refresco. Era uma empresa que, para quem é tão antiguinho assim quanto eu, vai lembrar. Mas eu também sou antiguinha, nós somos aqui, acho que... Então, era drops do Cora, ping-pong, flop, bala soft, Tang, né? Eu lembro de Tang. Era para mim, era um sonho de criança, quando eu entrei lá, porque ela era em Santo Amaro, Que Refresco, e de casa a gente sentia o cheiro, né, da fábrica. Então, era uma coisa que a gente ia de bicicleta. Então, eu estava voltando lá para aquele lugar lá da minha imaginação. Fiquei na Que Refresco. Acho que 1 ano e meio depois eu recebi uma proposta para trabalhar no Pinheiro Neto. Eu fui para o Pinheiro Neto, mas eu não sabia muito bem o que era o Pinheiro Neto. Nossa, não sabia. Isso foi em 80. Fiquei pensando aqui, como você conseguiu? Eu não sabia muito bem. Foi um grande amigo meu, que hoje, inclusive, é sócio de lá. Ele nem trabalhava lá, ele me indicou. Eu fui. Aí, depois, quando eu saí de lá, eu o indiquei, ele entrou, enfim, deu tudo certo. A gente brinca que um arrumou um emprego para o outro, eu e o Luiz Antônio. Foi lá que você conheceu o Marcelo, então? Foi Marcelo Mascaro foi meu estagiário lá. Ele falou que estagiou lá. Era uma praga, era da Taub também. Foi lá que eu conheci a Taub também. Era uma praga. Foi lá? Taub também. A gente tinha uma equipe muito bacana. Ela lá. é uma graça, a Taub. É muito humana, né? Muito acolhedora, né? Eu acho ela muito bonitinha. Ela eu conheço ela muito pouco pessoalmente, mas eu já encontrei com ela porque ela é muito amiga do Túlio, né? E eu a encontrei uma vez. Então, assim, eu tenho uma boa impressão dela, muito boa impressão dela, quando eu a vejo. Ela tem um coração gigante, né? Isso, parece cabe uma humanidade dentro desse coração. Parece, isso transparece para mim. Ela é muito especial, só conhecendo para entender, não sei definir. Ela é muito especial. Eu acho isso dela. Lá a gente se conheceu, na verdade era uma equipe muito bacana, porque era a Taub, a Ana Paula Lockman, que hoje, aliás, é corregedora agora do TRT15, era da nossa equipe. Ela era advogada júnior da equipe, Ana Paula. A Zélia, a Taub... A Zélia que foi para o Robortella ou não, né? Não, né? Não. Eu acho... Não. É outra Zélia. A Zélia Cunha Castro. Não, ela saiu... Eu não sei por onde anda a Zélia. Faz muito tempo que eu não a vejo. Mas ela saiu de lá... Foi para escritórios, outros, mas eu não a vi. Porque eu fiquei lá até... eu fiquei alguns anos no Pinheiro Neto, aí começou a coçar, né? Coçar. Aqui tá muito monótono. Vou embora, vou sair, vou fazer alguma coisa. E eu decidi que eu precisava falar inglês. Bem, eu tinha estudado inglês na cultura inglesa, sempre fiz, enfim. Mas o escritório Pinheiro Neto... é uma língua corrente, clientes estrangeiros. Isso era uma coisa que eu me sentia um pouco... precisava melhorar. Aí eu aproveitei e pedi demissão
pedi para me mandarem embora do escritório, para eu poder pegar fundo de garantia, etc, e pagar uma viagem para fazer um curso de inglês na Inglaterra. E foi ótimo, me mandaram embora, eu fui, fiz o meu curso. A ideia era ficar um ano, eu queria fazer um estágio na OIT, nesse final desse ano, foi 92. Eu tinha até tudo já meio acertado para fazer um estágio na OIT, por conta de um advogado do próprio Pinheiro Neto, que o pai era perito da OIT. Mas eu fiz o meu curso, e eu tenho um grande amigo suíço, conversando com ele, ele falou: Gisela, vem para cá, para a Suíça, vem me visitar. E eu queria dar uma mochilada, né? Sei, imagina. Ali. Eu já tinha quase 30 anos. Com o pai, né? Não tem nada a ver com o pai, né? Tá no sangue, né? Aí eu fui lá para a Suíça, e aí ele falou: você que não quer trabalhar em colheita de uvas aqui na Suíça? Não! Porque existe isso aqui, meu avô tem um campo de uvas, se quiser você vai. Eu falei: claro que eu quero, né? E era bacana, porque você ganhava 100 francos suíços por dia, com casa, comida. Falei: vou embora, vamos lá. E fui. E fiquei quase um mês trabalhando em campos de uva, era bem nessa época, na Suíça francesa. Estou amando sua história! Foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. E eu trabalhei em 2 campos, um deles eram senhoras francesas que moravam do outro lado do lago, e eu era a mais nova, então eu não falava uma palavra de francês, mas a gente se entendia super bem, se cuidava, e deu tudo certo. E depois eu trabalhei num campo maior, né? Foi muito interessante, porque na Suíça esses campos não são ainda, nessas cidades, não são muito mecanizados, por causa do território, a geografia, né, do terreno é uma coisa muito irregular. Então, a gente, de fato, colhia com tesoura, acho que até hoje é ainda assim. Trabalhava artesanalmente. Muito, e a mão ficava toda machucada, cheia de esparadrapo, e aí você ia enchendo tonéis, aí vinham uns helicópteros, jogavam umas tiras e levavam aquele tonel de... Deve ser assim até hoje, imagino eu, né? Isso foi em 92, já faz um tempinho. E aí, passou essa temporada, eu ia fazer uma viagem com os primos que iam para a Europa para me encontrar, na Itália, a gente ia conhecer um pouco. Fiz essa viagem, voltei para a Suíça, fiz da Suíça meio meu QG na casa desse amigo. Desse seu amigo. Do Yves. E ele me convidou para passar um fim de semana em Stá, que é lá nos Alpes Suíços. E nós fomos, que eles tinham um chalé, a família tinha um chalé lá, a gente estava lá. Para mim, tudo aquilo era uma loucura. Eu nunca tinha visto nem neve na minha vida. Assim. Eu vinha de Santo Amaro, né, Patrícia? E aí, estamos no chalé, toca o telefone do chalé. Aí ele atendeu, ele falou... Aí ele olhou para minha cara assim... É para você. Como assim, telefone para você lá? Aí é para você, eu atendi. Era o Pérez, que era o meu chefe do Brasil, do Pinheiro Neto. E ele falou: olha, tô te ligando, enfim... saber como você está. Isso já fazia quase um ano que eu tinha saído do escritório. Mas também porque a Zélia está saindo do escritório e a gente vai ter que contratar um sênior para a área dela. Eu era pleno quando eu saí. Você não quer voltar? Olha! Eu falei: claro que eu quero voltar, mas aí é que eu vou ter que fazer uma viagem ainda aqui com os meus primos que estão vindo. Eu disse: não, faça a sua viagem. Mas que legal! Aí eu abortei o meu estágio, que eu ia fazer no OIT. Ai, que pena. E voltei para o Pinheiro, né? Quem sabe um dia ainda, né? Nunca é tarde. Você tem tempo ainda para fazer isso. Ainda a vida é o presente, né? Então, é isso. Voltei para o Pinheiro Neto, fiquei mais alguns anos no Pinheiro Neto e saí de lá de novo, porque começou a coçar. Eu falei: não, eu quero ter o meu escritório de advocacia. Eu quero saber o que é advogar, para reclamante um pouco também. E montei escritório sozinha. Uma amiga me emprestou uma sala no escritório dela. E fiquei uns bons anos com o meu escritório, Gisela Freire Advogados, que existe até hoje, na verdade. E fiquei um tempo, depois eu fui convidada para trabalhar num escritório, para ser sócia de um escritório que era um correspondente de um escritório inglês aqui no Brasil, que era Richard Butler, mas acho que o Richard não, Butler mas aí não existe mais. Você ficou lá, você dominou o inglês, né? Dominei o inglês, essa era a ideia. Essa era a ideia. Mas isso você fez, né? Esse eu fiz.
Isso eu quis. Eu fiz os 4 meses de escola, depois eu morei em Cambridge. Depois eu encontrava o Steve Hawkins na rua, nessa época. Ele morava em Cambridge e ele passeava todo dia na hora do almoço, né? Com a esposa, então esposa dele, na cadeira de rodas dele. E eu o encontrava toda hora. Eu saía da minha escola, normalmente eu o via nessa hora. E imagina, quem diria, né? Stephen Hawking. E aí eu, enfim, montei meu escritório, passei por alguns escritórios, fui sócia de alguns escritórios. Prometi que eu nunca mais ia voltar para o escritório grande, como Pinheiro Neto, né? Mas há 4 anos atrás eu estava no Porto, estava num escritório muito bacana, muito feliz, pequeno, mas adorava, são meus amigos ainda. Mas recebi uma proposta meio irrecusável do escritório, que na época chamava-se Souza Sescom. Depois o Souza, que era o Luiz Souza, que quem inclusive me convidou para ir para lá, deixou o escritório, hoje chama Sescom Barrier. E foi um desafio muito legal, porque foi um desafio para, enfim, primeiro ocupar a cadeira do Dario, depois do Aldo, mas o Dario, a Brai, que hoje é sócio lá no Nossos Filhos, e gerir uma equipe que na época tinha 17 pessoas, né? Foi tudo muito novo para mim, porque era um escritório, ainda um escritório grande, esquematizado, estruturado. Né? Uma estrutura, né? Tem, hoje são quase 400 pessoas no escritório, né? Enfim, eu adoro trabalhar no escritório, mas voltei para algo que eu dizia que eu nunca ia fazer, mas é muito trabalho, eu amo, eu adoro. Porque eu encontrei um escritório diferente, né? Mudou muito, óbvio, né? Em 20 anos tudo mudou muito rápido, né? 30 quase. Então, eu encontrei uma coisa muito diferente, né? Eu estou, imagina, há 3 anos no escritório na era da tecnologia, é outra história, né? Quando eu trabalhei no Pinheiro Neto, a gente trabalhava com máquina de escrever. Eu sei. Quando chegou o fax no Pinheiro Neto, era algo que ninguém podia encostar no fax. Então, chegaram 3 máquinas de fax e tinham 3 operadoras de fax. Na verdade, sei lá, enfim, tinham operadoras. Os advogados não podiam encostar no fax, porque era muito caro, né? Imagina, isso foi uma transformação, uma loucura, né? Mas, enfim, nesse período, foi um período muito interessante também, porque acabei trabalhando em empresa, em escritório grande, escritório pequeno. Então, você vai vendo, vai aprendendo, vai ajudando aqui, ajudando ali, entendendo como as coisas funcionam, se coloca na posição de advogado empregado, se coloca na posição de advogado estagiário, se coloca na posição de sócio. Isso é muito rico. Eu acho que isso me deu bastante estofo, na verdade, para conseguir um pouco fazer o que eu estou fazendo hoje. A história com o Cinza, ela vem de Pinheiro Neto, ela é antiga. Quando o Cinza foi fundado, em 89, o Pérez, que era o meu chefe lá do escritório, que era o sócio da área trabalhista do Pinheiro Neto, foi um dos fundadores. Então, eu ajudava muito o Pérez na redação de documentos, acordo coletivo, convenção coletiva, enfim. Já naquela época, a Taub também. Esse seu lado organizado, né, que eu percebi. Eu sou virginiana, né? Você viu como eu se descrevi? Você deve ter pensado, como que ela sabe isso de mim, né? É verdade. Você acredita que, por causa do seu perfil físico, como eu fiz terapia durante 10 anos, eu fiz terapia corporal. E eu olho para o corpo e eu percebo a natureza da pessoa, por causa do biotipo, né? Porque olha, uma pessoa que é organizada, que é sistemática e disciplinada, ela é sempre magrinha, quase sempre. Muito difícil. É verdade. Porque ela gasta muita energia, ela precisa, então ela não consegue. Ela sempre come menos, ela é obstinada por tudo estar. Então eu falei, gente, eu percebi você extremamente organizada. Eu escrevi aquilo, eu falei assim, ela deve pensar, como que ela sabe disso? Mas um pé aqui e outro lá, né? É terra e ar. Eu acho que eu tenho essas duas coisas. Eu não sei se a André está por aí, mas eu tinha uma estagiária, que hoje é uma grandíssima amiga, que ela costumava organizar a minha mesa no escritório, assim, porque ela não aguentava, ela é pior do que eu. A mala dela é a melhor mala que eu já vi na minha vida. Olha, eu tive um namorado virginiano, ele era a moça, eu era o homem, porque a mala dele era... Eu nunca vi uma coisa daquela.
A minha, então, a minha não é muito assim, não, viu? A minha avó é taurina. A gaveta dela, os armários dela você nunca precisava arrumar, porque ela sempre estava organizada. Eu acho que o taurino é mais organizado que o virginiano. Eu acho que sim, porque para algumas coisas eu sou péssima. Depois que eu descobri aqueles saquinhos que você amassa, tira o ar, a coisa fica fininha na mala, isso resolveu minha vida. Eu consigo fazer uma mala melhor depois disso. Mas, enfim, eu sou, de fato, eu sou organizada. E aí, então, você agora está no escritório grande, você gestiona ele, e você agora está no Cinza, né? E como presidente. Como foi essa eleição? Como que isso aconteceu? Eu não gestiono o escritório, eu sou sócia da área trabalhista. A gente tem Sim, um mas sócio você gestiona, né? Porque você Sim, é sócio. nesse aspecto. Só porque se o Joaquim estiver assistindo, ele não me puxa a orelha depois. Não, porque nesses lugares grandes tem funções bem estanques, né? Mas como você é sócio da área trabalhista, você tem que ter uma parte. Não tem dúvida. Não, tem a gestão e eu participo, inclusive, dos comitês internos do escritório, comitê de ética. Então, é só para poder pôr o nome no diversidade. Eu participo da gestão, O Cinza, olha, o Cinza, eu sempre quis participar do Cinza, porque eu via o Pérez trabalhando no Cinza e ele tinha... Eu via as conversas, as pessoas, as relações. Então, a coisa do advogado, de participar um pouco da regulamentação ali, dos advogados empregados, porque no Pinheiro Neto eu era advogada empregada, né? Sofria, trabalhava 500 horas por dia, enfim. Então, surgiu, há uns 20 anos atrás, talvez, um convite para eu ser delegada sindical do Cinza. E eu topei. E desde então eu fui ficando. Então você está lá já tem um tempo, você tem uma história lá dentro. Né? Eu tenho uma história, tenho grandes amigos de lá, e eu tenho um grande incentivador, que é o Luiz Otávio Camargo. Eu adoro o Luiz Otávio. O Luiz é o meu guru de vida. Assim, ele é virginiano também, viu? Ele é virginiano. Eu nem sei se o Luiz é virginiano, mas ele é incrível. Eu conheço ele, né? Ele é incrível. Ele é incrível. O Luiz é incrível. Ele é um grande amigo. E a gente o Luiz Otávio aí, ó. Nós falando bem dele, ele acabou de entrar. Beijo para você, Luiz. Perdeu o elogio. De te elogiar. Perdeu o elogio. Ainda bem, senão ele vai ficar muito convencido. Não, gente, ele entrou e nós estávamos falando bem dele. Você vê? Isso se chama sintonia, na verdade. Eu acho que a gente tem uma sintonia. Muito bom. Aí você acabou de falar bem dele, ele entra. Que ótimo. O Luiz, ele é um cara muito bacana. Ele foi um grande incentivador, na verdade, disso. O Luiz, ele tem 2 mulheres em casa, ele tem um casal de filhos e a Roberta, que é a esposa dele. Mas as mulheres que ele tem em casa são arretadas, são daquelas mulheres legais. Então, colocaram ele no trilho, né? Ele já devia ter alguma coisa boa, mas elas colocaram ele no trilho. E o Luiz era o presidente. Não fala isso para ele, não judia dele. Ele não judio, não. A gente se entende. Mas ele, enfim, ele foi o grande incentivador, ele e o Marcelo Gômara, na verdade, para eu... olha aqui o que ele falou, vocês são suspeitas. Não, olha, Luiz, eu lhe conheço só tem uns 15 anos. Eu gosto mesmo de você, não tem mais dúvida. Ele é demais. Ele me ajuda muito, Luiz, em todos os aspectos, né? E na época, ele foi presidente do Cinza. Sim, eu sei. Eu conheço o Cinza por ele, né? Então, ele é incrível. E aí, na hora que ele saiu, ele falou, agora a gente está numa alternância, vamos montar a chapa. Você tem que vir. Olha, e eu estava com muito receio, porque eu estou no escritório há 3 anos e meio só. Então, eu estou numa fase que, embora eu já seja velhinha, estou numa fase de mostrar trabalho. E lógico. Muito trabalho. Mas eu topei, eu acho que o Luiz me convenceu, ele falou que não, eu te ajudo. Agora ele me abandonou porque ele foi lá para Sobrate, continuou diretor do Cinza, mas tudo bem. Quando eu preciso, eu ligo para ele e ele me Ele é mas aí, não, o Luiz é incrível. E a gente conseguiu montar uma diretoria no Cinza, que é uma diretoria de pessoas extremamente
ocupadas, mas extremamente disponíveis ao mesmo tempo, né? Em todos os aspectos, né? Então, se precisa de alguma coisa, liga para um, liga para outro, as pessoas aparecem, a gente se resolve. Na verdade, é um grupo de amigos tentando fazer uma coisa muito bacana para a sociedade de Estou advogados. muito feliz. Né? Agora, vamos começar a entrar no tema. Você se importa se a gente falar do tema, sair, depois voltar, que vai chegar uma hora para a gente fechar o tema? Ou você está com um horário, assim, com algum compromisso? Assim, Não, estou tranquila, estou tranquila. Então tá bom. Eu Então, tagarelei, né? não, mas você não está entendendo tanto que estava bom, prazeroso. Eu não sou de agradar. Assim, é muito importante a história. O que eu tenho feito? Quando a pessoa se estende na história, vai e volta e fala um pouco do tempo. Porque o tema é meia hora. Se você fala agora, falta 10 minutos, depois a gente volta, fica só mais meia hora, tá bom? Tá. E deixa eu cumprimentar aqui o Lauro, que é do núcleo de estudo do Guilherme, a Olívia, a Ana, filha do professor Mesquita Barros, está por aí também. Né? Que legal, boa noite, então, gente. E o Lauro, ele é uma pessoa super gentil com a gente, ele faz fica aí conversando com as pessoas enquanto nós estamos falando. Amor, o que você pode nos trazer? Oi, Rogério, tudo bem? Ô, Rodrigo, você estava sumido das minhas lives. Olha lá, a Ana nos cumprimentando. Você já tem um fã-clube, né? Eu tenho. Que legal. Eu já faço parte dele. O Michel, que foi meu aluno na pós-graduação, e lá no FMU, e agora é meu parceiro, porque, como eu te disse, eu faço revisão, né? Então eu tenho alguns parceiros. Né? Legal. Isso é muito legal. Eu estou gostando bastante, porque estou vendo resultado para os parceiros, né? Isso aqui é o legal, né? Claro. Então, minha querida, agora eu queria que você trouxesse para nós esses desafios que nós temos que ter hoje, com todas essas mudanças, sabe? Tudo que nós temos agora, e com todo esse aprendizado seu, né, de grandes escritórios, de estruturas tecnológicas, eu quero ver o que você vai trazer para nós sobre o tema. Tá difícil, né? Não tá fácil, não. Mas os desafios são muitos, eles nem cabem nessa meia hora, né? Vamos tentar resumir um pouquinho, né? Olha, deixa eu só cumprimentar a professora lá da Sapiência, da Espanha, que acabou de entrar, a professora Esperança. Ela vai ser minha convidada em janeiro. Um beijo para você. Bem-vinda. Fala. Não, acho que são muitos desafios, né? A gente tem uma diversidade de escritórios de advocacia, de tamanhos, de matérias, de conteúdo humano, né? É muita gente, é muita sociedade. Só em São Paulo, a gente deve ter hoje cerca de 30 mil sociedades de advogados, né? A gente está falando de São Paulo, imagina, tem sociedade de advogados nos rincões do Piauí, né? Que tem suas características, né? Mas, em tese, os princípios de gestão são os mesmos. O que mudam são as ferramentas, né? Eu acho que todo mundo na advocacia quer ter um trabalho de qualidade, quer ter produtividade e quer tirar dali o seu sustento, né? Quanto mais confortável, melhor. E você não consegue fazer isso sem ferramentas de gestão apropriadas. Né? Então, as ferramentas elas acabam sendo as mesmas para os escritórios pequenos e escritórios grandes, o que vai mudar é a sofisticação. Sim, né? sim. Então, óbvio que todo escritório tem que ter, enfim, tem que ter, quer dizer, para você se dizer que você gere, você tem que ter um planejamento estratégico. Né? Você tem que saber qual é o teu objetivo, aonde você quer ir, né? Até onde, quantos advogados você quer ter, né? De que forma você vai estruturar a sua sociedade, quantos sócios você quer ter sócios? Quer dizer, isso passa por um planejamento inicial. Se você estiver sozinho, você faz sozinho. Se você tiver com um colega de faculdade, saindo da faculdade, você faz com esse colega. Se você está deixando no escritório, que você trabalhou 30 anos para montar o seu, é igual. Né? Os desafios são os mesmos. Né? Então, assim, ferramentas de gestão, você tem que pensar em planejamento estratégico, você tem que pensar em planejamento de marketing, né?
o marketing para uma grande sociedade, no meu escritório a gente tem um departamento de marketing, né? Um escritório pequeno não precisa ter um departamento de marketing, não dá, mas tem que se comunicar. Então, como é que ele vai se comunicar com os clientes? Como é que ele vai se comunicar com os colegas, né? Hoje a gente tem as lives, tem as redes sociais, tem artigo, enfim, tem que pensar, tem que fazer um planejamento de marketing também. Tem que ter um planejamento financeiro, né? Veja, agora na pandemia, quantos colegas nossos não passaram por apuros financeiros? Necessidade, né, querida? A gente até fala, né, que um planejamento financeiro com uma sociedade de advogados em tese, você calcula despesas de 3 a 6 meses, né? Não seria suficiente para esse período agora. Vai completar talvez um ano em casa, né? E aí, como é que faz, né? Tem que ter, obviamente, um planejamento de carreira, né? Você vai contratar advogado como empregado? Você vai ter associados? Só vão ter sócios? Se você tiver advogado empregado, você vai ter que, ainda mais com essa nova geração, você vai ter que ter um plano de carreira que atraia e que mantenha esses talentos no seu escritório, né? A gente está num momento hoje que a gente chega a ter, talvez o primeiro na história, né, da sociedade de advogados, 4 gerações dentro de um escritório. 4. Então, você tem que fazer o millennium conversar com os velhinhos. Essas pessoas têm que se entender. E a gente está num mercado que ainda é muito conservador, tende a ser uma gestão muito verticalizada. Esqueceu que agora é horizontal, né? E hoje é horizontal que está funcionando, né? Tem que mudar, tem que mudar. Mas a Ana está falando que também no escritório dela tem 4 gerações. Então a Ana vai precisar fazer essa revolução lá dentro, né? É um grande desafio. Olha o desafio que você tem, Ana. É um grande desafio, porque você precisa fazer com que as pessoas falem a mesma língua, né? Quando você traça o seu planejamento estratégico no escritório, não é um planejamento para você traçar e guardar na gaveta. Você tem que divulgar. As pessoas que trabalham com você hoje no seu escritório, qualquer que seja o tamanho dele, se elas não tiverem ou não concordarem com os seus valores, com os valores da sociedade, com a cultura da sociedade, elas vão embora. Você não segura mais essa garotada. O talento, né? Para segurar um talento hoje não está simples, né? Não, e nem não talento, né? Nem o não talento. Nem o não talento. Porque essas pessoas... eu acho que teve uma fase que bastava você oferecer um dinheirinho a mais, a pessoa ia... Deixa eu só dar uma aviso aqui. Deixa eu dar uma... Pessoal, quando tiver quase para encerrar essa live, nós vamos sair e voltar, porque ela continuará com o tema. Então, vocês ingressem novamente, porque agora nós entramos no tema e é muita coisa que a gente tem para falar ainda. Então, ela se dispôs a continuar. Nós já vamos encerrar, porque está faltando um minutinho, e nós vamos voltar. Vocês nos aguardem. Aí você fica aguardando que aí eu entro, tá bom, minha querida? Já está faltando 1 minuto. Um beijo para vocês daqui a pouco. Até já, pessoal. Vamos tentar ver se agora a gente consegue terminar a nossa live. Vamos aguardar a Gisele, o pessoal ingressar. Vamos guardar a Gisela. Vamos aguardar. Oi, Ana Carolina. Vamos terminar a nossa live. Falta pouco, né? Mas vamos esperar a Gisela ingressar, ver se ela agora consegue. O celular dela esquentou. E aí a gente não conseguiu. Aí eu entrei novamente para ver se a gente consegue. Estou, Gisela. Já estou aqui. Vamos ver se ela... agora a Gisela vai entrar. Vamos ver se está certo. Vamos aguardá-la. Vamos ver se agora funciona.
Vamos ver. Olha, deu certo. Que bom! Esse tema não pode deixar assim, né? É um tema muito importante. Então você fez uma análise dizendo que o planejamento estratégico que é o fundante. Sim, sem dúvida. Você tem que ter, para que você consiga vislumbrar o futuro e traçar, de fato, uma meta, né? O seu caminho. Você tem que tentar ter uma visão de futuro. Obviamente, adquirir as ferramentas para isso. Eu estava falando do Alexandre Ateniense, que ele fez para a gente esse evento, e é muito rica a apresentação dele, porque ele, inclusive, dá nomes, ele cita exemplos de aplicativos, de ferramentas tecnológicas que podem ser usadas por um escritório pequeno, por um escritório grande. Que essa live que eu ainda não assisti. Faz sentido, vale a pena assistir. Está no canal do YouTube do Cinza. Está no canal do YouTube do Cinza. Então, você tem ferramentas, né? Você pega, por exemplo, sei lá, um orçamento de uma sociedade de advogados. Os escritórios maiores têm ferramentas, obviamente, muito sofisticadas, né? Então, o advogado faz a ficha de tempo, que interage com o faturamento direto, que já solta direto a fatura para o cliente. Os novos programas de cadastro já faz tudo com ligado financeiro, com jurídico, tudo. Né? Liga tudo, mas você precisa, se for só você mais um no escritório, você faz no Excel. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. Então, são coisas que todo mundo tem que ter e você faz de acordo com as suas possibilidades, né? O importante é você, de fato, ter essas ferramentas e dominar. E se você não tem, vai se informar, conversa com um, conversa com o outro, porque existe, né? As pessoas... A gente fez um curso, a gente tem no Cinza, a Academia Cinza, que é que a gente montou, isso foi ideia, inclusive, do Luiz Otávio, para fazer cursos de capacitação, né? E a gente fez um módulo de curso de gestão que foi sensacional, né? Que beleza! Vamos tentar fazer mais. O problema é que agora a gente subsidiava isso com verba do Cinza e agora não tem mais essa sindical. Então, a gente tem que montar essas coisas agora, é um pouquinho mais difícil, né? Conta um pouco com a ajuda de alguns amigos, né? Mas, enfim, é essencial que você tenha esse planejamento. E é também pensar, né? Como que os sindicatos farão agora para arrecadar, e vocês também têm de pensar nisso, né? A gente pensa, né? Eu acho que vai mudar, né? Uma das propostas que eu tenho também de trazer, que eu propus para uma procuradora do trabalho, em razão dos problemas sindicais, é que nós façamos agora parcerias de seminários de sindicatos do Brasil e da Europa, ver como que eles fizeram com as mudanças. Que eu acho diferente o sistema de custeio, né? Tem sim, os sindicatos mais representativos, ou sindicatos que têm um índice de filiação maior, são os sindicatos do norte da Europa. Mas isso não é porque as pessoas lá pensam mais no coletivo. Não é isso. É porque esses sindicatos, de uma maneira bem geral e superficial, mas esses sindicatos, eles têm atribuições que aqui, por exemplo, são atribuições do Estado. Por exemplo, o pagamento de pensões. Passa pelos sindicatos lá. Então, as pessoas têm que se filiar ao sindicato para poder receber pensão. Por exemplo, a França tem subsídio estatal também, os sindicatos franceses. Então, mas mesmo na Itália assim, não tem. Mas a Itália, o italiano, o sindicato é ramificado em tudo. Por exemplo, até no contrato de aprendizado, o sindicato está. Então, ele tem um braço com o Estado, né? Ele está aí. Então, assim, e a gente tem que repensar isso agora, né? Sim. Eu acho que vem mudança aí, né? Temos que promover isso, né? Essa discussão, trazer essa reflexão para o sindicato, porque o sindicato ruim também é ruim para as empresas. Eu acho assim, o sindicato ele tem que ser representativo. Eu acho que o Cinza, hoje, ele é representativo mais da sociedade de advogados que tem empregados. Porque a gente faz negociação coletiva. Muito, e várias. Né? A nossa base territorial é São Paulo e Rio. Então, a gente acaba... As sociedades de advogados que acabam se associando, ou são sociedades que têm empregados, ou são sociedades que conhecem o Cinza e participam das atividades do Cinza,
que são super legais, assim, para advogado trabalhista é um prato cheio, a gente faz muita coisa bacana ali, né? Desde capacitação até os nossos encontros. Eu acompanhei bastante distante, né? Não próximo, por causa do Luiz Otávio, né? Então, eu acho que o Luiz foi o nosso presidente mora aí, né? É. Então, a gente tem, mas agora a nossa questão, um dos dilemas de gestão do sindicato, é que a gente prevê que virá uma alteração legislativa em breve. Sim, Eu acho que dessa tem forma. Tem vários anteprojetos já, né? Assim, houve um movimento, enfim, esse governo atual é um governo diferente, vamos dizer assim. Então, vamos falar assim. É melhor falar assim. Ele está investindo em reformas legislativas e eu acho que uma dessas, me parece que o governo não é muito amigo dos sindicatos, mas então me parece que virá uma mudança. Mas eu acho que dentro dessa mudança também não vem coisa só ruim. Eu acho que vem coisa boa também. Nós vamos ter que ser muito criativos, querida, nesse momento. Vamos. Porque antes desse presidente, o primeiro que fez a reforma, ele já não pensou, né? Não tinha visão de direito coletivo. Eu trabalhei com uma pessoa que sabia que era direito coletivo. Então, aquela reforma... Eu sou favorável a ter acabado com a contribuição compulsória, mas não poderia ser do jeito que foi feito. Não poderia... tinha que ser transitória, tinha que ter dado o fôlego, tinha que ter feito uma coisa mais... Mas não foi, é o que nós temos. Então, acho que agora nós vamos ter que repensar muito. A estrutura, né? A estrutura sindical como um todo, não tem a dúvida. Porque essa questão de categoria, sabe? Essa questão de não ter uma unicidade, né? Por exemplo, na Itália, a reforma foi feita pelo sindicato. O sindicato é que abriu mão da contribuição. Eu não quero mais. E o sindicato é que fez a lei de greve. Que era uma proposta da CUT aqui, que eles falavam que abririam mão da contribuição sindical, mas no fórum de 2004 eles divergiram. E a gente não teve aquele projeto, que era um projeto muito interessante. Foi ali o problema. Eles perderam o bonde da história naquele momento. Tanto que eu vou entrevistar quem fez o projeto. Ele vai, o nosso... Agora não saiu o nome. Ele vai ser entrevistado agora em novembro. Tem alguns, né? Tem algumas pessoas ali que eu conheço. Mas o que estava mais na frente. Na frente. Sem dúvida, agora o Siqueira. O Siqueira é sensacional, eu vou entrevistar ele. Então, assim, acho que nós temos que pensar tudo isso, repensar tudo isso agora, porque é importante. Agora, quando você fala da tecnologia... Agora vamos voltar para o nosso assunto, porque esse assunto são todos interessantes. A questão da tecnologia. Então, você entende que a tecnologia ela é essencial, tanto para o pequeno, quanto médio, quanto grande. O planejamento estratégico também não é nada de luxo, é de suma importância. É isso. Agora, como fica para você nisso tudo o controle de qualidade, que é o que eu faço? O que eu fiz quando eu trabalhava como gestora em escritório e que hoje eu faço. E que eu percebo, assim, de fora, tá? Agora eu vou te dar uma visão bem empírica de quem está de fora revisando os escritórios. A gente está falando de desafios, né? Esse é um grande desafio, né? Um desafio, porque, veja, a gente tem hoje, acho que faculdades ativas, 1.700 no Brasil. Faculdades ativas significa com autorização do MEC, mas efetivamente funcionando, eu acho que são cerca de 1.300, né? Sai de tudo, né? A gente tem escritórios de volume, né? Advocacia de volume, que, em tese, não tem muito controle de qualidade. Outros têm, e tem uns escritórios de volume que são maravilhosos. Mas o meu ponto, Gisela, é mais complexo. Eu não estou falando de um controle de qualidade que muitos têm. Eu estou falando na mudança que houve de paradigma. É isso que eu quero colocar, essa pimenta que eu quero colocar para você, para que vocês repensem como o sindicato, né, como essa questão. Por exemplo, o direito processual do trabalho, ele teve uma mudança profunda. E nem todos já alcançaram, e nem tudo foi percebido.
O patamar de profundidade é muito exigido agora. A estrutura do processo mudou. O processo hoje é constitucional, é jurisprudencial, e você tem que ter domínio, um advogado, para ter uma instrumentalidade processual hoje, ele tem que entender profundamente direito constitucional, profundamente teoria geral, e profundamente do CPC, e profundamente de princípios. Como que você faz isso? Quem tem isso? Você tem que ter uma boa formação, Patrícia. Você tem que... Isso começa antes. Eu não digo só formação, por isso que eu quero te colocar. Eu concordo com você. Além disso, treinamento constante e cognição. Além disso, uma imersão mesmo. Como que faz isso no cotidiano, no meio de tantas coisas? Então, eu acho que nós precisamos mesmo ter humildade de falar assim, temos de rever tudo. Eu estou te falando sério, porque o que eu tenho Para tudo, né? Para tudo que eu quero descer. Eu fiz uma entrevista com o ministro Douglas, ele colocou isso para mim. Ele falou assim para mim, olha, as negativas das prestações jurisdicionais não estão sendo feitas corretamente. Os embargos também não. Eu tenho observado isso. Mas eu acho assim, Patrícia, que eu acho que isso vai de gestão de líderes, de equipes, de você ter que mostrar o caminho para essas pessoas que trabalham com você, instruir. Agora, não tem jeito, porque se você não tem uma formação boa, essas faculdades estão formando pessoas que não sabem escrever. É verdade. Então, se uma pessoa não sabe escrever, ela não vai saber fazer um recurso de revista, ela não vai saber falar de transcendência, imagina. Ela não sabe nem o que é transcendência com 2 S's. Então, eu acho que esse problema é mais grave ainda, porque é anterior. A gente tem que trabalhar com uma massa crítica e um conteúdo, a régua ela tem que ser mais alta da universidade. Ela não dá para continuar do jeito que está. Então, você acha que você tem um trabalho maior ainda, né? Eu acho que é muito maior. Eu acho que a gente tem que fechar a faculdade de Direito. Muita faculdade, por aí. Não dá. O exame da OAB, ele é imprescindível. É a única régua que a gente tem. É a única régua que a gente tem. É a única régua que nós temos. Né? Agora, veja, esses escritórios, eu acho que aí entra uma outra questão, né? Não é por isso que você vai deixar de contratar essas pessoas. Então, entra um outro desafio da sociedade de advogados, que é a inclusão. E aí entra a inclusão de todas as minorias, inclusive da minoria intelectual. A gente tem hoje programas, não sei se você conhece, mas a gente tem alguns programas de mentoria, né? E isso é o César que participa mais. São programas interessantíssimos e que a sociedade de advogados estão encampando, né? Então, a gente tem, em alguns escritórios hoje, programas de diversidade, né? Você vê quantas mulheres na advocacia, agora, quantas mulheres sócias de escritório, quantas mulheres sócias administradoras de escritório de advocacia? Meu celular caiu. Ele ficou assustado, né? Ele ficou assustado. Não tem nenhuma. Você pegar hoje, meu escritório é um homem, Pinheiro Neto é um homem, Matos Filho é um homem, Demareste é um homem, Tosini é um... Não tem homem na gestão desses escritórios. Pinheiro Neto, a primeira, era uma mulher, né? Era a Clemência Walters, que ficou anos e anos e anos. Na minha época, inclusive, era ela. Mas só tem homem. Então, você tem que ter... É óbvio, gente, que uma sociedade diversa, você só consegue produzir um trabalho mais criativo, um trabalho melhor. Não tenha dúvida, né? Então, acho que esse é o desafio. A gente tem que aproveitar que está uma onda boa para discutir esses assuntos e trazer isso para dentro de casa, né? Mas também implementar, né? Não ficar só no blá, blá, blá. Um outro evento que a gente fez no Cinza foi com o pessoal da Pluraliza, que é um pessoal que trabalha justamente com inclusão e políticas de inclusão e dá assessoria
para empresas, escritórios de advocacia, inclusive, na inclusão, em políticas de inclusão. Não adianta eu falar, eu criar um comitê no meu escritório de diversidade e não praticar a diversidade, né? Porque é difícil, é super difícil. A história do Magazine Luiza, quanto tempo se levou para projetar esse programa de inclusão do Magazine Luiza? E agora entra com ação contra ela. Né? Mas o MPT está apoiando, né, o Magazine Luiza. Enfim, vamos torcer para que isso seja um grande equívoco, não parte de um grande equívoco. Não, mas é muito triste, né? Eu estou tentando entrevistar mais mulheres negras que vão falar sobre isso. Eu estou tentando entrar em contato com aquela filósofa Djanira. A Djanira Ribeiro. Eu quero entrevistá-la. Mas quem sabe, se eu conseguir, né? Ela tem uma agenda bem complicada. De agora em diante, eu quero fazer muito trabalho com essas questões, né? Então, sabe uma pessoa genial para você entrevistar? Silvio Almeida. Se ele tiver agenda, Silvio Almeida. O Silvio Silvio é um pensador intelectual, professor do Mackenzie. Hoje ele está nos Estados Unidos, fazendo, acho que, doutorado, pós-doutorado. E, para mim, é o pensador. Então, depois você me sugere se a gente consegue. Na hora que ele tiver agenda, não precisa ser agora, né? Ele é maravilhoso. Entra no Twitter e segue ele no Twitter. E ele, além de tudo, Silvio Almeida. Tá. Além de tudo, ele é extremamente gentil. Ele é generoso, o que ele pode, ele faz. Olá, professor Vinícius, tudo bem? Parabéns, viu, professor? Então, o Silvio, eu acho que nós agora, além de tecnologia, de organização, nós temos que pensar muito na qualidade. Isso é um ponto que eu defendo bastante. Mas a gente precisa investir para isso. A gente não pode. O Rodrigo está falando, chama Silvio Luiz Almeida. Já gravei, Rodrigo, obrigada. Ele é maravilhoso. E ele é um dos nossos jurados no Prêmio Lumen. O Cinza tem um Prêmio Lumen, que é um prêmio que premia boas práticas na Sociedade de Advogados. E o Silvio entrou agora para o nosso corpo de jurados, né? Bem bacana, acho que vai ser interessante. A gente deve ter uma reunião em breve. Que bom. Mas essa questão da qualidade é essencial. A gente já parte do pressuposto que a técnica... Eu acho, sabe o que eu estou falando? Não é que eu estou defendendo meu lado, não, porque eu sempre fiz revisão, mas é que vou te falar uma coisa. Eu estou fazendo um artigo agora. Eu já me submeti à discussão com 3 pessoas para fazer esse artigo. Terão 2 pessoas que vão revisar meu artigo, entendeu? Então, eu acho que a revisão não é cara. Você coloca uma pessoa que sabe um pouco mais e faz essa troca. Eu estou te colocando essa inquietação para que isso comece a ser mais discutido e que não é tão oneroso assim. Depende, né, Patrícia? Porque tempo é ônus e as pessoas não têm tempo para. Também tem 2 coisas, né? Eu acho que você, assim como vários dos nossos amigos, são pessoas privilegiadas intelectualmente, são pessoas que conseguiram enfrentar diversos desafios, fazer uma carreira acadêmica, mas você tem aquelas pessoas que seguem a carreira acadêmica e você tem os operadores do direito que não seguem a carreira acadêmica. Eu fiz uma pós-graduação, mas eu fiz especialização. Mas eu não estou falando... Eu acho que para revisar as peças do dia a dia não precisa ter carreira acadêmica. Isso é do meu pensamento. Então, mas os problemas do dia a dia, dos escritórios de advocacia, vamos pensar, os problemas do dia a dia, vamos pegar o escritório de advocacia trabalhista, que é o que a gente conhece. Se a gente pegar a massa dos problemas e das questões que surgem, não são desafiadoras. Não são. Então, você consegue trabalhar se você não for bom. Você não precisa investir em qualidade. Estou dizendo assim, não é, obviamente... Não. Estou sendo mas a revisão eu acho que é imprescindível. Ninguém gosta de fazer revisão. Mas vai ter que mudar. Né? É isso que eu estou querendo colocar. Mas não precisa colocar uma pessoa muito técnica acima demais para revisar, mas a revisão é um filtro, é um amortecedor. Mas vamos ver, né? Quantos processos chegam no TST? Eu não tenho essa estatística aqui agora, mas eu não estou falando de TST, sabe? Eu estou falando de revisão mesmo em tudo.
Mas, Patrícia, as pessoas não acham que não precisam. O que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo ideologicamente com o que você está falando, mas na prática não é assim que funciona. Na prática, os problemas do dia a dia que essas sociedades enfrentam são problemas simples, são ações trabalhistas que acabam em acordo, né? Aí a gente vai ter um outro nível, um outro patamar, uma advocacia mais sofisticada. Mas o grande volume da advocacia trabalhista não é. E isso significa que as pessoas vão continuar estudando em faculdades ruins, vão continuar recebendo um ensino deficitário, vão encontrar um trabalho no mercado de trabalho, que é um outro desafio, né? E o Cinza, inclusive, essa é uma coisa que a gente tenta de qualquer jeito resolver, que é o salário dessas pessoas. São muitos desafios que vocês têm, né? A precarização desses advogados que saem dessas faculdades. Porque são pessoas que trabalham de manhã, à noite, vão fazer faculdade, enfim. É muito esforço para sair da faculdade. E quando saem da faculdade, elas vão arrumar emprego em escritórios, muitas vezes, porque elas, às vezes, não puderam fazer um estágio, então não tem ainda uma prática, uma experiência, e são exploradas mesmo. A gente sabe que são. Tem escritório que paga R$20 por uma audiência. Nossa, é muito precário. Né? Então, assim... eu acho que você tem toda a razão, que realmente são vários os problemas, mas a gente vai ter que realmente incentivar mais discussões sobre isso. Não adianta. Não tem dúvida. É verdade. Acho que nossa classe precisa se unir mais, né? É muita coisa. É muita coisa. As pessoas se preocupando com inteligência artificial. Exatamente. Mas o problema é muito mais profundo. É muito mais profundo. Sem dúvida, os escritórios full service estão usando já a inteligência artificial e usam mesmo, mas eles não competem. Esses escritórios pequenos não é o mesmo mercado. É outro mercado. E hoje, a grande maioria das 30 mil sociedades de advogados que a gente tem em São Paulo, no estado de São Paulo, cerca de 60% é sociedade individual, ou seja, é um advogado, né? E ele não concorre com o escritório full service. Não. Assim, na média. Não concorre. O mercado dele é outro. Então, com quem que a gente tem que se preocupar? É com o grande ou é com o pequeno? Né? Quando a gente fala principalmente de qualidade, né? A OAB do Rio de Janeiro está com um projeto muito legal. A OAB do Rio de Janeiro está com um projeto, eles me convidaram para um evento que é de gestão para pequenos escritórios de advocacia. Pena que veio a pandemia, isso começou no ano passado, e eles estão indo em todas as seccionais do Rio de Janeiro, todas, dando curso de gestão para os advogados. Que legal. É muito legal. O projeto é sensacional. Né? Que legal. Enfim, a OAB pode ter dinheiro, não tem dinheiro no sindicato para fazer isso. Eu acho que vocês vão ter que fazer algumas alianças, né, amiga? Então, acho que sim. Mas é um prazer de qualquer forma. Isso que move, né? Eu estou super feliz com a nossa live. Eu acho que a gente precisa pensar projetos. Agora a gente não pode mais esquecer a visão coletiva, né? Porque as pessoas estão sofrendo muito, o direito do trabalho precisa ter mais vigor agora. Porque tudo quanto é coisa que acontece quer derrubar nosso direito do trabalho. Mas na pandemia, qual foi, né, a área do direito? Outro evento que a gente fez no Cinza, desculpa ficar te falando, mas aqui a gente fez um evento... A live é para isso, a live é para isso. É que eu falo dos eventos do Cinza, né? Mas é que, de fato... Você tem que falar. São os assuntos que me interessaram e eu fui trazendo as pessoas para falar sobre os assuntos que nos interessavam, né? A gente teve uma pessoa falando sobre o impacto da pandemia nos escritórios de advocacia. E ele traz mapas interessantíssimos. Acho que está lá no canal do Cinza também, essa apresentação, o Gabriel. Ele mostra que a área trabalhista, isso a gente já sabe, né? Mas ele está lá nos números. A área trabalhista foi a área mais demandada na crise. Né? Então, não adianta. A gente pode apanhar, a gente pode, enfim, morrer, que a gente nasce de novo, a gente transforma o direito. Nós somos fenixistas. Agora, a Mariana, ela colocou uma questão aqui que a gente vai finalizando, sobre a arbitragem. O que você vê a arbitragem nesse momento?
Eu acho sensacional. Eu acho que a arbitragem é um meio de solução de conflitos. A gente teve problemas, né, com as câmaras de conciliação. Sim, sim. Não acho a ideia ruim, ela foi mal implementada. Mas eu sou favorável à arbitragem. Eu acho que a gente tem que desafogar o judiciário. E tem muitas questões. Não acho que a arbitragem tem que ser só para hipersuficiente, não. Mas eu acho que, obviamente, os controles eles têm que existir, né? Para câmaras de arbitragem que sejam, de fato, câmara de arbitragem, né? Com profissionais gabaritados, especializados. Eu vou deixar, né, algumas sugestões para vocês, para o cinza, né? Cinza, que eu falo tudo errado, né? Desculpa. É que é Sindicato de Sociedade de Advogados, então é cinza. É porque eu tenho um problema com o nome. Se você falar assim, se eu assistir um filme, eu conto a história toda para você, mas eu não falo o nome do filme. Então, eu tenho uma dificuldade. Assim, eu acho que nós temos, assim, hoje, algumas questões que a gente pode colocar, né? Assim, para pensar, né? Como essa que você colocou agora, né? De gestão, como a questão da tecnologia, como a questão de controle de qualidade. E eu acho que nós temos de pensar como que o sindicato, o nosso sindicato, vai fazer para se fortalecer mais no âmbito coletivo, né? Que alianças ele terá de fazer agora? Eu acho que alianças, mas ele tem que... A gente tem que tentar uma capilarização maior. As pessoas têm que conhecer e entender que ele é importante. E, para mim, assim, se você acha que o cinza não é representativo, e a gente recebe, às vezes, uns e-mails desaforados, né? Descendo pau em sindicato, com aquela retórica, enfim, aquelas críticas que, de forma alguma, cabem no nosso sindicato. É muito triste, né? Mas eu respondo, e eu já liguei. Porque eu respondo, você conhece? Vem aqui conhecer. Pô, vem conhecer o comitê. Entra no canal do YouTube, vê o que a gente está fazendo, vê se você se identifica com algum programa. Se não, me fala o que você precisa. Porque talvez eu não esteja enxergando. Enfim, a gente quer ter representatividade, né? E eu acho que a gente tem. Eu acho As que pessoas é que não conhecem, porque a gente não tem braço, né? Então, a diretoria é pequena, enfim. Vamos pensar, eu estou à sua disposição, vamos pensar como que a gente vai capilarizar mais isso, porque nós temos que nos unir. E eu só queria falar uma coisinha. Não, a gente está incluindo todo mundo. Eu não quero não. Eu quero só poupar o seu tempo. Porque eu falei porque eu estou preocupada com o seu tempo, mas eu estou super feliz aqui. Eu vou aproveitar agora aqui para uma coisa que eu acho que é super importante. A gente está em época de database, né? Sindicato dos advogados era dezembro, a gente antecipou para outubro, então a gente está em época de negociação. Uma grande preocupação nossa agora, que já foi externada para o Sindicato dos Advogados, por Fábio, presidente do Sindicato dos Advogados, é de pautas mais inclusivas. Né? Claro que a gente vai ter que fazer isso gradativamente, né? Porque é complicado. Né? Então, hoje a gente fica de que forma que a gente consegue incluir pautas mais inclusivas, né? E aí, enfim, o trabalho da mulher, dar condições para a mulher advogada trabalhar. Puxa, agora a gente descobriu o home office, os escritórios de advocacia eram contrários, né? Ninguém falava em home office, agora a gente descobriu o home office, teletrabalho, enfim. De que forma que a gente consegue, então, montar uma boa norma coletiva que trate desses problemas agora? Não sei se a gente vai conseguir, mas é um começo de um processo que eu acho que é importante, é um novo mundo. Alguém falou em a Sociedade de Advogados pós-Covid, esse é um grande desafio, eu acho que eu não vejo sociedades, a gente tem a Taub, por exemplo, o escritório dela acho que é todo virtual, não sei se isso funciona para sociedades maiores, eu acredito que não, eu acho que esse contato humano ele é importante, eu acho que mais para transmitir a cultura do escritório para essas pessoas, a visão institucional, a aderência, né? Eu descobri uma reportagem, algumas entrevistas, que a relação
de colegas aumenta a criação. Não tenho dúvidas. E de mulher e homem também. E de preto e branco também. Não tenha dúvida, né? São Agora, esses eu diferentes, né? acho, então, que nós agora, por exemplo, lá no núcleo do professor que eu faço parte, que o Lauro que está aí faz parte, eu coordeno o eixo de pesquisa de teletrabalho. E se você precisar, acabou de sair uma legislação da Itália, que foi aprovada dia 23 de setembro. Que ela tem várias situações, se você quiser eu passo para você, para ver o que você pode. Tem várias coisas que eu tenho da Itália, né? O que saiu agora foi da Espanha, né? E teve recente também da Argentina. Muito bacana, com certeza. Então, eu vou passando para você o que você precisar. E Maior assim, prazer. eu acho que nós vamos... Eu acho que você vai ter de conseguir braços em alianças. Essa é a sugestão que eu lhe dou, né? Esse é o segredo do universo. Né? E as alianças eu acho assim que agora não podemos nos furtar da união. Sem dúvida. Não podemos. Tanto que o meu projeto de processo de trabalho eu quero fazer com alianças, não quero mais fazer sozinha. Porque eu acho que eu preciso ajudar o sindicato, eu preciso ajudar todo mundo. Não quero mais assim. Então, eu assim, acho que agora é unir forças mesmo. Sem dúvida. E abandonar os interesses pessoais e preservar os interesses coletivos. Então, eu estou tão contente com a nossa live. Obrigada, porque eu aprendi bastante com você. E legal. A gente está, assim, um diálogo, você é muito acessível, você é simples e sofisticado, isso é muito raro. Obrigada. Obrigada. Eu estou falando de forma sincera. E você realmente você tem uma capacidade de falar as coisas suavemente. Então, você tem uma capacidade de aglutinação. Então, use esse poder seu. Obrigada. Obrigada, Patrícia. É importante ouvir isso de você, né? E sinto que ganhei uma nova amiga. Que bom. Sim. Muito obrigada. Sim. Meu coração está feliz. E o que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Ótimo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Assim, muito bacana. Obrigada às pessoas também que participaram. Tem muitos amigos. Se você precisar de alguma live de novo sobre algum assunto, sobre uma outra diretora, você me fala que eu estou à disposição. Vou te chamar. Já tá chamada. Já vamos fazer aí uma pauta para você, não tenha dúvida. O maior prazer do mundo. Tudo que a gente precisa é isso. Divulgar, distribuir. Eu quero. Isso aí. Legal. Isso. A gente está na hora de parar de sair da teoria e ir para a ação. É isso aí. É difícil. Eu sei, mas a gente consegue. Eu não tenho a menor dúvida. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Com uma presidente como você, eu não tenho dúvida. Não, a gente chega, com certeza. Muito obrigada, viu? Eu queria primeiro agradecer você, a sua capacidade lógica, essa sua voluntariedade. Acho que seu pai te criou muito bem para o lado de aventureira, porque você tem essa força, sabe? Eu fico muito feliz. Obrigada. E muito obrigada a todos que nos acompanharam, entrando e saindo, foi uma beleza. E um grande beijo em você, viu? Que eu realmente gostei muito de você. Foi um prazer imenso. Eu gostei também. Tchau, tchau. Boa noite a todos.